Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma videoaula. E eu já quero pedir que vocês reservem o espaço de vocês para ficarem bem concentrados, tá? Peguem livro, caderno, lápis e borracha e caneta também, se vocês acharem que é preciso. Vamos começar agora um assunto que está na disciplina de Geografia. Isso mesmo. E eu já quero que vocês coloquem o livro de vocês na página 286, para a gente começar a falar sobre geografia. Gente, nós tínhamos começado a falar na aula presencial de um conteúdo que abordava sobre as mudanças das paisagens, tanto de forma natural como modificada também pelo homem. Nós falávamos sobre as paisagens do município, as mudanças que elas sofrem de acordo com o tempo. Nós vamos começar falando principalmente agora, o primeiro assunto, sobre as mudanças dessa paisagem ocasionada pelo homem. Vocês devem perceber, mesmo que alguém não fale, apenas visionalizando, que as paisagens elas se modificam de acordo com o tempo. A nossa cidade, por exemplo, é um exemplo muito claro para vocês estarem observando isso. Hoje nós temos uma paisagem da nossa cidade que é diferente há um tempo atrás. Essa paisagem ela se modifica por vários motivos, e um dos principais motivos é a ação humana. No livro de vocês, por exemplo, vocês vão ver aí na página 286 um exemplo dessa mudança, que nós temos aí uma figura que ela se modificou de um tempo para outro. Essa mudança ela ocorre porque o homem vê a necessidade ou de criação ou de construção. Por exemplo, quando a população aumenta, é necessário que eu faça um aumento também no espaço para ser habitado. A nossa cidade, por exemplo, tínhamos ruas que nós temos hoje que antes não eram ruas, era um espaço mais arborizado. Nós temos também, por exemplo, imagens de próprios prédios e de espaços públicos que antes tinham uma cara e que agora também está diferente, porque ele foi modificado. Nós vamos ver então que o tempo ele se modifica de acordo com a necessidade humana e que é importante que a gente perceba que essas modificações elas devem sim e vão acontecer, mas que nós precisamos preservar também o que viveu e o que foi presente no passado. Passem agora para a página 290, que a gente vai falar sobre algumas vertentes de modificação humana dessas paisagens. Bom, como eu tinha falado antes, as paisagens elas se modificam tanto pela necessidade humana de construir, como de criar, como de habitar. O homem, desde o início da história, nós vemos que o homem ele sente a necessidade de estar vivendo em comunidade e para isso ele precisa se sustentar. E a principal sustentação do homem é o alimento. Para isso o homem caça, para isso o homem cria, para que ele tenha o seu próprio sustento e ele também cultiva. Na hora de cultivar, por exemplo, o homem modifica a paisagem. Quando ele precisa desmatar uma certa parcela de um território para em seguida ele cultivar, plantar e colher isso futuramente. Percebam que quando ele faz todas essas atividades, essa paisagem ela é modificada. E nós vamos ver isso muito presente nos ambientes rurais. É possível enxergar também essas mudanças nas cidades, como quando eu já falei antes, nós vamos ter a modificação das paisagens quando há necessidade de construir, ou mesmo de modificar algo que já foi construído no passado. Até mesmo na hora de fazer uma criação, o homem precisa modificar uma certa paisagem, um certo espaço. Ele precisa construir um cercado para colocar um animal lá dentro. Ele precisa desmatar em algum momento para que ele possa ter o alimento para o animal que ele está criando, que futuramente vai ser a sua alimentação. Então, assim, a paisagem ela se modifica por vários motivos, mas o principal motivo dessa modificação das paisagens é a necessidade humana de sobrevivência. E nós já vimos, eu vou repetir mais uma vez, essa necessidade ela está presente na cidade e no interior, ou seja,
na área urbana e na área rural. Vocês vão ver também agora, começando um assunto sobre o outro lado da moeda, que a paisagem ela também se modifica de forma natural. E isso acontece através da modificação do período do tempo que a gente está vivendo. Através dos elementos naturais, as paisagens se modificam através do vento, da chuva, do período hostil. Por exemplo, vocês vão ver que nesse período chuvoso, muitos rios transbordaram, passando uma água gigantesca por aquele espaço. A passagem dessa água pode fazer modificações exageradas em certos locais. Pode cavar buracos bem profundos, pode levar partes de alguns monumentos, até árvores, por exemplo, as águas podem carregar. Um exemplo vivo para vocês é que ultimamente nós temos tido umas chuvas fortes aqui na nossa região e que chegou a levar partes de pistas em que pessoas trafegavam, chegou a levar paredes de açude, modificando assim as paisagens de forma natural. Nós vamos ter também, por exemplo, nas dunas, que não é um exemplo da nossa região, mas de regiões litorâneas, que o vento forte ele acaba fazendo com que a areia se desloque de um local para o outro e que vá modificando assim o espaço desses locais, formando grandes dunas. Nos desertos também, nós vamos encontrar modificações nesses tempos, quando a água seca de certos locais e que vai deixando a modificação de alguns espaços, tanto na terra, né, como também a modificação do espaço no ar, quando o céu se modifica. Perceberam, então, que as paisagens elas se modificam por diversos motivos. Para que vocês entendam melhor e possam refletir mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link de um vídeo no YouTube para vocês estarem assistindo e também algumas atividades de desafio para vocês estarem realizando, ok? Vocês vão pegar e realizar já de antemão os desafios das páginas 288 e 289 e também os desafios da página 292 e 293. Mas eu também tenho um desafio a mais para vocês. Vocês vão fazer uma atividade de pesquisa para mim sobre geografia. Vocês vão pegar e conseguir sobre a cidade de vocês uma imagem de um local, qualquer local. Esse local vocês vão conseguir uma imagem desse local sobre como era antes e uma imagem sobre como ele é hoje. E fazer a comparação desses locais e imaginar sobre as mudanças que eles sofreram. Com isso, vocês vão estar pegando, comparando essas imagens e sozinhos escreverem um texto para explicar sobre, na visão de vocês, como vocês acham que houve essa modificação e o porquê disso ter sido modificado. Eu quero que vocês façam a própria reflexão de vocês, tudo bem? Pode pedir a ajuda de alguém na hora de produzir essa reflexão, mas é importante que vocês pensem um pouco e imaginem, por que será que isso foi modificado? Qual é a importância que isso tem hoje? Qual é a importância que isso tinha antes? Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.